A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Minha vista está embaçada. A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Na presença do nosso Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus queridos, descobri algo. Menino do céu, falando que não mineiro. Porque eu sou filha de mineiro, filha de mineiro. Sou paranaense e filha de mineiro, meus amados. Então, olha, se isso for verdade, meu Jesus de Nazaré, depois eu conto para vocês sobre a vinda de Jesus. Perguntei ao Senhor assim: Senhor, se eu fosse pregar hoje cedo, que palavra traria? Olha o que Deus falou aqui, ó. Aí chegando em coça, alergia da água, né? Tá mexendo com água. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Não é brincadeira não, irmãos. Amém? Então vamos aqui, Daniel capítulo 5, no versículo 23. E tu, Belsazar, que és seu filho, filho de quem? Do rei Nabucodonosor, que Deus fez ele comer capim para ele dar glória a Deus do céu, que o cara só queria ser exaltado. Irmãos, isso é um perigo, a pessoa querer ser adorada, ser exaltado. Deus faz comer capim, irmão. O grande é Deus. Nós somos pó. E olha lá, pó, bota pó nisso, menino. Filho, não humilhaste. Olha, é seu filho, não humilhaste. O teu coração ainda que soubesse tudo isso. Ele sabia da história do pai dele, mas não deu ouvido. E se levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele, tu e teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata e de ouro, de cobre, de ferro e de madeira, e de pedra que não vem, não ouve, nem sabe mais o Deus em cuja mão está a tua vida. Teme a ele. E de quem são todos os teus caminhos, e ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Daniel revelando, irmão, era o que ele tinha visto na parede, uma mão escrevendo a sentença dele, irmão. Quando ele estava lá, fazendo desobedecendo a Deus com a mulherada e usando os vasos da casa de Deus e adorando outros deuses de madeira, de ouro. Deus cirou. Não glorificou a Deus. Deus cirou e deu essa sentença. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Tekel, o farsim. Esta é a interpretação daquilo. Contou Deus o teu reino e o acabou. Misericórdia. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma coroa de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario. O medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém? Olha para você ver que coisa terrível é o homem na sua maldade e idolatria. O rei Nabucodonosor, ele queria que Sadraque, Mesaque e Abednego adorasse a imagem dele, que ele fez. Ele sentia tão grande que fez até uma estátua para adorar. Tá amarrado. Eles não quiseram, ele jogou ele na fornalha, os três na fornalha. Deus mandou o quarto homem, né, meus irmãos, o anjo do Senhor, e não deixou acontecer nada com eles. Aí aí Deus fez ele comer capim, né? Ele deu glória ao Deus do céu. Quando ele acordou, estava lá comendo capim, cheio de pena e orvalho junto com os bois. E ali passou o reino dele, veio o filho dele, que é esse aqui, né, irmãos? Que nós acabamos de ler, né? Belsazar. Aí o que aconteceu? Não deu glória a Deus também não. Deu lugar à luxúria, mulherada, adorando, né, os deuses de prata, de ouro, não glorificou a Deus.
Ainda pegou os vasos da casa de Deus para tomar o vinho lá nas suas festas lá. Suja, né, irmãos? E ali o Deus tirou. Escreveu a sentença e ele viu a mão de Deus escrevendo a sentença na parede. Ele ficou desesperado. O que significa isso? Que eu não entendo essa letra? Mandaram buscar Daniel. Daniel sabia interpretar todas as palavras do Senhor, né, irmãos? E ali falou para ele a verdade, né? Que ele sabia que o que Deus tinha feito com o pai dele, mas mesmo assim ele não temeu o Senhor, né? Foi brincar com Deus e Deus decretou a sentença. Aí ele morreu, né? E aí veio o outro rei Dario. Sabe o que ele foi fazer, irmão? Ah, meu Jesus. Que foi fazer com que Daniel, queria que Daniel e as outras pessoas fossem fazer petição a ele, como se ele fosse Deus. Jogaram Daniel na cova do leão. Eita, povo atrapalhado. E ali, irmãos, aí, outra vez. Então ele viu a história de Nabucodonosor, ele viu a história, né, do rei anterior dele, que era Beltesazar, que morreu com a sentença de Deus. E ele foi se engrandecer. Disse que era para o povo pedir para ele. Vocês querem benção, peça para mim. Fazer petição a Deus não, é a mim. É brincadeira, irmão. Então, irmãos, para vocês verem como que é as coisas. Depois ele teve que, né, reconhecer que o Deus de Daniel era Deus, que livrou, né, Daniel da boca do leão. Entendeu, irmão? Não aconteceu nada com Daniel. Amém? Então, um alerta hoje. A pessoa conhece a palavra. O que Deus quer dizer com isso hoje? Um alerta. A pessoa conhece a grandeza de Deus, sabe o que Deus é capaz de fazer, mas, no entanto, brinca com Deus, brinca com a sua palavra, não dá ouvido. Sabe, lê a Bíblia, sabe da sua palavra, sabe que Jesus é o Salvador, sabe que Deus não é brincadeira, Ele castiga, Ele mata, Ele fere, viu? Entendeu? Deus tem poder de abençoar e tem poder também de te humilhar, de te matar, de te ferir. Por você para comer capim, como fez com o rei Nabucodonosor. Como, minha Maria? Num leito de enfermidade, humilhado, doente, moribundo. Viu? Quando você... Não estou dizendo que quem está assim está desse jeito, não. Tem muitas pessoas que ficam desse jeito pelo peso da mão de Deus, por suas rebeldias, por brincar com Deus, por endurecer o coração quando Deus fala e não obedece. Então, olha o alerta aí, entendeu, irmão? E o Senhor está voltando a todo dia para muitos, entendeu, irmão? Se tiver pronto, glória a Deus, vai descansar. Se não tiver, vai para o tormento, irmão. Entendeu? É assim que acontece o dia a dia. Ouvindo hoje, vamos à parte lá que eu quero contar para vocês. Ouvindo um judeu messiânico, ele crê em Jesus, né? E ele falando assim que ele lê, né, lá os livros lá do judaísmo, que a linguagem traduz também no português para nós. E ele falando assim que Jesus, pela conta que Jesus fez, pelo que ele falou, pelo que ele traduziu, nos números, nas letras, ele falou assim que que o nosso mundo dos homens, né, vai durar até 6.000, o ano de 6.000. Nós estamos em 2025, né? Vai durar até o ano de 6.000. Quando chegar no ano de 6.000, é onde que Jesus vai vir, vai reinar com o povo, né? Aquela passagem lá que a nação vai ter que adorar a Jesus lá em Jerusalém, coisa tal. Aí Deus toma o domínio do homem. E quem passa a reger é Jesus. É uma complicada história, irmão. Ai, meu Deus. Então, irmão, você que está esperando Jesus voltando, Jesus já está raiando ali. Que nem o irmão Moisés, Jesus já está voltando. Vamos sair até da internet, vamos parar de pregar. Não pare não, meu filho. Porque a coisa vai longe, viu? Ó, eu vou morrer, você vai morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, seus bisnetos, tetaranetos. Enfim, vai vir outras gerações até completar 2006. 2006 não, 6.000 anos. Nós estamos 2.000 anos, né? 2025, até completar os 6.000. Eita Jesus! Aí encerrou tudo
o domínio de homem na terra. É brincadeira, irmão. É algo muito misterioso que vai acontecer, meus irmãos do céu. Agora, se isso for verdade, a gente não sabe, irmã. Ele falou, traduziu, leu na letra, traduziu a linguagem do judeu, e, enfim, ele é messiânico, crê em Jesus, leu o que Paulo falou, tudo. Amém? Então vai ter muito show, mas com isso não quer dizer que você vai falar, Pai Maria, eu vou ficar à vontade. Não. Jesus disse que é para nós viver o hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Por quê? Porque você sabe se você não vai morrer hoje? Você sabe se você não vai morrer amanhã? Daqui 1 ano, 2. Quando o missionário Davi Miranda, Deus falou para ele, faz a campanha à volta de Jesus, ele fez. E Jesus vai vir nos buscar. Veio. Daí uns anos Jesus veio, buscou ele, centenas, vamos supor, milhares de crentes. Foi milhares de pessoas que morreram depois do missionário Davi Miranda para cá. Jesus veio, buscou uma eitada de crente, pronto, veio. Jesus veio para esses. Então Jesus está vindo assim individualmente para muitos. Então é para você viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Você tem que certificar cada dia, não importa se ele vai vir lá para 2000, lá para o ano de 6.000, entendeu? O ano de 6.000 nós estamos. Não importa se é esse ano que vai chegar o fim de todas as coisas, não importa. Nesse milênio, né, dos 6.000, não importa. Entendeu, irmão? O importante é que você tem que estar pronto. Porque, vamos supor para mim, eu vou fazer 59 anos no mês de novembro. Daí 10 anos eu já tô com o quê? 69. Daí mais 10 eu já tô com 79. Entendeu, irmão? 20 anos. Daqui 20 anos, pode... irmão, se eu viver muito, né, até os 79, 80, 21 anos. É o fim para mim na Terra. Se eu for viver até 80, é o fim para mim. Daqui o quê, irmão? 29 anos. É o fim da minha vida. Então, a vinda de Jesus para mim está perto. Está próximo, porque eu não sei se eu vou durar até lá, não sei. Se o ano que vem eu vou estar aqui, eu não sei. Deus é que sabe. Amém? Nem ninguém daqui que está me ouvindo sabe. Então, vamos acordar. Mas nós temos que estar prontos para suportar as provações, que cada vez a coisa vai ficando mais difícil. Você tem que orar. Sempre teve que orar desde o tempo de Jesus e vem em oração e jejum. O próprio Jesus fazia isso, os apóstolos. E por que nós temos que ser diferente? Se nós ficar na carne, nós vamos partir para a obra da carne. Vamos ficar na carne, vamos virar só carne e vamos querer a obra da carne, o pecado, e nada é pecado. E quem é que vai perecer? Vai ser nós. Vai ser aquele que peca, aquele que faz mal, aquele que vive em contenda, aquele que vive na sujeira, na maldade do coração e na vaidade da sua carne. Amém, meus irmãos? Então despertemos. Despertemos, porque você vai ter que vencer até o último dia da sua vida, irmãos. Fica lá, vou sair da internet, meu Deus do céu, Jesus está voltando, eu vou parar de pregar. Não faça isso. Pregue, mas santifique sua vida. Porque só você pregar não vai te garantir salvação, não. Você tem que ter uma vida santa com Deus, de oração, viu? Renúncia, afasta do mundão. E tudo vai bem para você. Amém, meus irmãos? Fica firme e busca Deus, busca Deus. E Deus vai ser contigo até o último dia da sua vida. E quando você partir daqui, o Senhor vai estar com a tua alma. Amém, irmãos? Glória, cuidando dela até completar tudo. Entendeu? O judeu falou, não sei se é isso, pode ser e pode não ser. Amém? Então é esse o alerta, né? O alerta de Deus. Amém, meus irmãos? Ele fala que não vai ter arrebatamento, coisa nenhuma. Ele diz que isso é uma mentira que estão pregando aí. Qualquer coisa que acontece é o fim. Mas nós sabemos que o judeu passou pelo holocausto, poderia ser o fim ali. No ano 70, invadiram Jerusalém e mataram e morreram gente de fome. Pelo que você pesquisa no YouTube, diz que as próprias judias comiam até os filhos de fome. Irmão, nos anos 70, aí foi onde que espalhou judeu para o mundo todo, né? Todas as capitais você vê que tem judeu. Porque aquele tempo Jerusalém foi tomada. Não podia Jesus ter voltado naquele tempo, não voltou. Então vocês veem que quantas guerras já teve ali, irmão? Jesus não voltou lá.
É no tempo de Deus, ali vai morrendo gente, vai vir outra geração, vai morrendo aquela geração, vai vindo outra, e vai ficar um remanescente que Jesus vai salvar no fim. Entendeu? Então a coisa é mais séria do que nós pensamos. Amém, meus irmãos? Então, mais um importante é nós ficar firme. Para mim não muda nada o que ele falou, entendeu? Eu sei que eu tenho que ficar pronta porque eu não sei a hora que eu vou, e nem você. Muitos fazem esperando, vou vir até 100, 120. Ai, Jesus vai vir me arrebatar. Quando pensa que não, o irmão já foi, morreu. Amém, irmão? O missionário Davi Miranda tinha esperança que Jesus ia arrebatar ele, porque ele achava que Jesus ia vir logo. Então, uma irmã uma vez passou uma revelação lá dizendo que Jesus ia vir arrebatar todo mundo e levar o povo e ir junto com o missionário junto. O missionário tem mais de 10 anos que já foi, irmão, e o povo ficou. O Espírito de Deus ficou também na terra para cuidar de mim e de você. A permanecer na doutrina e na santidade, porque Paulo diz que ia chegar um tempo que o povo não ia sofrer essa doutrina, ia ser como comichão nos ouvidos deles. Eles iam achar ruim, não está acontecendo hoje. Doutrina para muitos é um veneno. É uma coisa de você dar comida azeda para eles saem fazendo careta. Mas é vida para eles. É salvação, a doutrina é salvação. Santidade no corpo, na alma, no espírito, na língua, no coração, nas vestes, no proceder. Você tem que ter a beleza do Espírito Santo, não a beleza do Egito, a beleza do mundo. Amém? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, disse Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fica firme, cada dia ore mais. Porque coisas terríveis irão na terra, mas você tem que vencer. Amém? O dia que chegar a sua hora, ninguém te livrará, mas você tem que partir salvo. Não relaxe nada, mas pelo contrário, encaixa tudo nos devido lugar. Põe tudo no eixo assim, tudo apertadinho, como aquelas porquinhas que se aperta parafuso, bem arrochadinho. Firme. Na santidade com Jesus, meus amados. Amém? Deus abençoe vocês, viu, irmão? Tá aí, esse alerta, eu falei, vou falar para meus inscritos, né? Falar para eles o que eu vi hoje. Judeu messiânico e que entende as letras de judeu, vai no livro, vai no tal da Torá e vai em tanta coisa lá, né, irmão? Sabe as letras, tradução da língua deles. Então é bom você ouvir. Entendeu? Não aqueles judeus lá que, coitado, né, irmão? Que estão lá nas suas maldades hoje, né? Mas, esses que já aceitou Jesus, é bom nós ouvir e observar. Aquilo você vê que está batendo no Novo Testamento, no Evangelho de Paulo, né, irmão? Que é o apóstolo nosso, que é o apóstolo do gentil. Vê o que Paulo ensinou, Jesus ensinou, né, meu irmão? Porque Deus muitas vezes diz assim, olha as suas festas solenes de vocês, eu abomino, eu não quero isso não, porque é por causa da maldade do povo, né, irmão? E ele apoia muito assim festa, coisa de judeu. O judeu, tudo bem com suas festas para lá, porque ele é judeu, é de natureza, nasceu naquilo. Mas nós é outra coisa. Jesus ensinou, né? Paulo ensinou outra coisa. É jejum, é oração, né? É lutando para vencer a luta, é pregando a palavra de Deus, é sofrendo por causa do evangelho. O ensinamento de Paulo, de Jesus foi outro, né? Mas não ficava lá em festa solene nenhuma, não. Você viu Paulo em uma festa solene lá? Não. Paulo dizendo, não, você tem que... E ele falava, não, eles são muito zelosos pela lei. Paulo dizia, né? Mas, no entanto, não faz o que mandou Jesus, né, irmãos? Então, vamos ficar alerta, atentos e pronto. Se Jesus voltar, amém. Se ele não voltar agora, esteja pronto. Fica velhinho. Morre na hora que Deus quiser que você vai, mas vá com ele. Amém? Deus abençoe, meus amados. Ó Deus, abençoa a todos que vão ouvir esse vídeo. Eu entrego a todos na tua mão. Acoberta todos com teu sangue. Ajuda eles a ser fiel, porque eles sendo fiel, meu Deus, o resto eles conseguem. As bênçãos, livramento, tudo eles conseguem. Mas tem que ser fiel. Nós temos que ter o proveito da salvação e das bênçãos nessa vida. Ó Pai, fica conosco, eu entrego a todos na tua mão que vai ouvir esse vídeo, a sua família, sua parentela, que o Senhor continua aguardando e abençoando, socorra a cada um. É que eu te peço e te agradeço. Alegre esse coração triste, angustiado, crê no Senhor.
Olha para cima, Deus olhando para você aí, ó. Olha Jesus olhando para você. Tenha fé. Lê a Bíblia, ore, lê Salmo. Sai, busca o Senhor, que Deus vai falar contigo, vai te encher de paz, de alegria, de graça. Não é uma história, ele é vivo, ele eu contei para você dia, noite, dia, não tiro o olho de você um segundo. Por que você está desesperado, triste aí, achando que está sozinho, não tem jeito? Como assim? Teu Redentor vive? Creia nisso. Recebe sua bênção, console o teu coração, alívio o seu sofrimento, a cura dessa dor. Jesus está no controle de tudo, mas não se esqueça, há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo da prova e o tempo da vitória. Amém? Ó meu Deus, confirma o socorro para essa pessoa, Pai. É que eu te peço e te agradeço, certo da tua resposta, meu Jesus. No teu grande poder e nome. Ó Deus, confirma a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.